Ana, pode começar. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação, né, ter vocês aqui conosco. Hoje nós temos duas ilustres convidadas, né, a professora Luciana Melquíades e a professora Cláudia Toledo, que nos dão a honra, né, de debaterem aqui conosco hoje, né, essa live. Não sei se todos sabem, né, o Instituto Mineiro de Direito Administrativo é uma entidade que procura fomentar o debate acerca de questões do direito público e questões do direito administrativo como um todo. E nesses tempos, né, difíceis de pandemia, o que aconteceu foi que nós, no impedimento de estarmos de forma presencial, seja em congressos, seja em seminários, o INDE, então, idealizou esse projeto Conversa com Especialista. E, para vocês terem uma ideia, nós já estamos na nossa 8ª edição desse projeto. Nós tivemos aqui, inaugurando esse projeto, o então senador Antônio Anastasia, que conversou conosco acerca do tema das licitações e contratos. E depois nós tivemos outros temas, como improbidade administrativa, as licitações face ao controle externo, tivemos também aquela discussão acerca do projeto de lei que alcançava os servidores públicos, também com tema com as PPPs e a área de saúde, que perpassa um pouco com aquilo que nós teremos a oportunidade de ouvirmos aqui hoje. E tivemos, né, além do senador Antônio Anastasia, a Cristiana Fortini conosco, também a Maria Tereza Fonseca Dias, o Flávio Unes, o professor Flávio, lá de Goiás. Tivemos, assim, inúmeros professores que conosco, dividiram conosco aqui, né, esse projeto. A professora Vanice Lírio do Vale também esteve conosco, a professora Tatiana Camarão. Então, assuntos assim, vamos dizer assim, que eram mais palpitantes do direito administrativo e que tinham, vamos dizer assim, relação com tudo aquilo que estava o público mais sedento para poder estar ouvindo. Então, nós achamos que foi uma boa iniciativa, tendo em vista que essas lives também ficam gravadas, né, e depois as pessoas podem recorrer a elas. Então, foram, assim, momentos muito ricos para nós, principalmente, em particular, para mim, que acompanhei todas essas lives. E hoje, né, tenho a grata satisfação de ter duas craques aqui do direito administrativo, duas craques dessa questão de judicialização da saúde. Né? Um tema, nós estávamos até conversando aqui antes da gente começar essa live, como que esse assunto é palpitante, e eu dizia para a professora Luciana e para a professora Cláudia que no congresso agora, do CONSAD, nós tivemos esse assunto, não como assunto central da palestra da ministra Carmen, mas ela perpassou por esse tema da judicialização da saúde, quando ela dizia lá do princípio da impessoalidade, da necessidade de se dar a saúde a todos, como a Constituição assim preconiza. Então, quer dizer, é assunto que mesmo que não seja o tema, vamos dizer assim, daquela palestra, né, muitos assuntos perpassam por essa questão da saúde, né, e principalmente agora, né, em que estamos vivendo num período que a gente está saindo dessa pandemia, mas ainda temos que ter esses cuidados. Agora que os congressos estão retornando, né, a gente sente saudade, né? Como seria bom se eu estivesse aqui com a Luciana e com a Cláudia, professora Luciana, professora Cláudia, perto de mim, né? Seria muito melhor, mas o que a gente tem pelo momento é a gente utilizar essas ferramentas que também estão aí e que também nos ajudam, né? Ajudam a todos aqueles que estão nos ouvindo nessa noite. Então, meu especial boa noite a todos aqueles que estão conosco aqui,
né? E essa live é para vocês, todos aqueles que se interessam, né, ao direito administrativo. E eu queria também agradecer, né, a professora Daniela Mello, que está aqui conosco, né, aí assistindo essa live conosco. A professora Daniela, que é uma das diretoras do INDA e que também fez parte desse projeto, desse nosso projeto Conversa com o Especialista, quando dividiu com a professora Heloísa Helena, lá de Goiás, o tema das licitações e contratos, né, a nova lei de licitação e contratos, com a professora Heloísa Helena. Então, com muita satisfação que a gente, então, inaugura essa segunda live desse ano, com as professoras Luciana Melque Dias e professora Cláudia Toledo. Então, antes de eu passar, né, a palavra às professoras, eu sei que são muito conhecidas, eu vou me permitir, né, a ler o pequeno grande currículo, porque, na verdade, vocês vão ver que as professoras Luciana Melque Dias e Cláudia Toledo são duas especialistas mesmo na temática da judicialização da saúde. Então, quem quer saber sobre esse tema, necessariamente terão que passar pelas obras das professoras Luciana e professora Cláudia, né? Então, com isso, para que vocês possam ser, então, ainda mais conhecidas do que já são, eu vou me permitir ler o pequeno currículo, né, o pequeno grande currículo de vocês duas. Então, a professora Luciana Gaspar Melque Dias, ela possui mestrado e doutorado em Direito Público pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora pesquisadora do mestrado em Direito e Inovações da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, colaboradora do programa de pós-graduação estrito sensu Saúde Coletiva na mesma universidade, vice-diretora da Faculdade de Direito na mesma Instituição Federal de Ensino Superior, em que foi coordenadora do curso diurno por 3 anos. Também a professora Luciana Melque Dias, ela é ex-procuradora do município de Juiz de Fora. E me parece, né, professora, que a senhora optou pela carreira da docência, né, em face de ser procuradora, tendo em vista que não havia compatibilidade ali dos horários. Então, parabéns, é uma professora que realmente, né, honra aí a cátedra, né, que está ocupando. Também a professora Luciana é autora da obra Possibilidades e Limites do Controle Judicial sobre Políticas Públicas da Saúde, com segunda edição publicada pela editora Fórum, e organizadora do livro Direito à Saúde, Judicialização e Pandemia, lançado em 2020 pela editora Revista dos Tribunais. Nessa obra, ela reúne diversos estudos orientados por ela, né, sobre a temática da judicialização da saúde, contando também, né, com um capítulo da lavra da professora Cláudia Toledo, o que demonstra aí, né, essa, vamos dizer assim, essa troca entre as duas professoras. É autora também de diversos trabalhos publicados em anais de congressos, de artigos publicados em periódicos indexados. Já a professora Cláudia Toledo possui doutorado em Filosofia do Direito pela UFMG e pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina em 2005 e na Universidade de Kiel, na Alemanha, em 2012, sob a supervisão do professor Roberto Alexi. Professora associada da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu em Direito e Inovação da Universidade Federal de Juiz de Fora. É autora de vários trabalhos publicados em anais de congressos nacionais e internacionais e de artigos publicados em periódicos indexados no Brasil e no exterior e organizadora, entre outras obras, do livro Atual Judiciário, Ativismo ou Atitude, recém-publicado pela editora Fórum, e vejam os senhores, né, com esgotamento em apenas 1 semana. Essa obra reúne um capítulo de sua autoria e outro da lavra da professora Luciana Melque Dias, né? E de demais outros autores,
representantes do pensamento do professor Roberto Alexis, de renome nacional e internacional. Portanto, né, conforme já disse, esse tema, né, ora tratado de judicialização da saúde, é de suma relevância nesse atual período que estamos vivendo. Nunca a saúde foi tão discutida, né, e questões afetas às questões judiciais, né, que afetam toda essa universalidade, né, da saúde que é contemplada pela nossa Constituição. Ou seja, nós temos aqui hoje, né, após eu ler esse currículo muito rico, tanto da professora Luciana quanto da professora Cláudia, nós teremos aqui um bate-papo hoje da mais alta relevância, não só pela vamos dizer assim, pela sintonia que essas duas professoras já possuem, mas, sobretudo, né, por serem especialistas na área. Então, eu tenho certeza que esse bate-papo, que essa conversa com especialistas nessa noite vai ser muito enriquecedora. Então, sem mais delongas, eu vou passar, então, a palavra à professora Luciana Melquiades, para que ela possa conduzir, né, esse bate-papo dessa noite. Com a palavra, a professora Luciana. Muito obrigada, professora Luciana Raso, inicialmente pela oportunidade de estarmos aqui, né, eu e a professora Cláudia Toledo, a quem agradeço muito pela disponibilidade desde o início para nos emprestar a sua noite. E, professora Luciana, também gostaria de parabenizar pela a promoção, né, dessa reflexão contínua entre os estudiosos do direito administrativo. Mais cedo também, né, conversando, pude relatar para a professora como que eu me atualizo pelas lives do IMDA, então estão sendo de extrema relevância, sempre trazendo os colegas, né, mais inteirados nos temas atuais e relevantes do direito administrativo, indicando para os nossos alunos como material também para que se alimentem das reflexões dos temas mais atuais no direito administrativo. Então, gostaria muito sinceramente de cumprimentá-la por essa iniciativa, né, de formação continuada entre os colegas administrativistas. E agradecendo enormemente pela oportunidade, pelo convite, gostaria de também saudar aos demais colegas do IMDA, a pessoa da minha conterrânea, a professora Daniela Mello, também ubaense. Agradeço a professora por estar aqui, um abraço para a professora Daniela, e gostaria de agradecer também a todos os demais presentes, professora Elizabeth Rosa, colega da UFJF, amiga, professora, um grande abraço, demais orientandos, Vitor, que coordenou comigo o último livro mencionado, Direito à Saúde, também escreveu comigo o capítulo publicado no livro da professora Cláudia Toledo. Muito obrigada, Vitor. Demais orientandos, professor Flávio Takakura, também professor da UFJF, orientando no mestrado, e agradeço muito a todos pela disposição, né, em estarem aqui conosco, enriquecendo o debate nessa noite. E saúdo a professora Cláudia Toledo, com quem nós vamos dialogar sobre esse tema que nos alimenta, né, professora, né, alimenta as nossas pesquisas, motivo da nossa inquietação e nos movendo, né, para a busca de respostas para as questões que dizem respeito aos diálogos institucionais, especialmente entre poder executivo e poder judiciário. Professora Cláudia Toledo, vou passar a palavra, né, também para que você possa fazer uma breve apresentação, e logo em seguida a gente começa a nossa conversa, né? Vou, se me permitir, professor, e a professora Luciana Raso também, vou dirigir algumas perguntas para a professora Cláudia, para que a gente possa, né, ter aí a provocação para algumas reflexões. Então, boa noite, professora Cláudia. Boa noite, professora Luciana. Boa noite, professora Luciana Raso. Gostaria de agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês essa noite. Agradecer a todos que estão participando da live, nos assistindo. E, para mim, é um prazer estar aqui sendo convidada pelo IMDA, porque
eu não sou da área do direito administrativo, né? A minha área é teoria e filosofia do direito. E é extremamente importante que a gente crie um vínculo entre a teoria, a concepção abstrata do direito e a prática cotidiana, porque teoria e prática se ajudam, se complementam, né? A prática sem a teoria é cega, e a teoria sem a prática é inútil. Então, essa junção é fundamental. E eu espero contribuir, então, com a minha produção, os projetos que a gente desenvolveu, as pesquisas, os resultados das pesquisas que a gente obteve, espero trazer aí alguma contribuição para o nosso debate. Muito obrigada. A contribuição é certa, professora Cláudia, a gente que agradece. Gostaria de agradecer também a presença do professor Sérgio, do Programa de Saúde Coletiva da UFJF, meu ex-chefe da Procuradoria, doutor Alexandre Carneiro, sempre, né, prestigiando com a sua amizade, minha sobrinha, Marina Salles, obrigada, Nina, orientando a Vivian, e meu amigo também, parceiro de muitas produções, professor Ciro, muito boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês, caros amigos. Então, agradecendo mais uma vez ao IMIDA por essa oportunidade, vou dirigir algumas palavras, algumas perguntas, professora Cláudia, para que a gente possa começar, né, esse debate, e inaugurando pela questão que é objeto central, né, do livro lançado recentemente, sob a sua coordenação, reunindo pensadores de todo o mundo sobre a postura do judiciário. E, nesse contexto, então, gostaria de indagá-la. O que é ativismo judicial? Certo. Esse livro, na verdade, ele surgiu de um projeto de pesquisa financiado pela FAPEMIG, um projeto de 2 anos de duração, que foi elaborado a partir da questão de justamente qual é o conceito de ativismo judicial, porque esse é um tema que faz parte do nosso discurso jurídico cotidiano. A gente ouve muita crítica de que o judiciário brasileiro é ativista, mas, no final das contas, afinal, o que é ativismo? Vamos tentar dar uma definição científica para isso. Essa foi a motivação desse projeto. E, ao longo do desenvolvimento dele, nós fizemos uma pesquisa bibliográfica profunda e também pesquisa empírica na jurisprudência constitucional brasileira, argentina, mexicana e alemã. E no Brasil, a gente também fez um levantamento jurisprudencial de um tribunal de justiça de cada uma das regiões do país, para a gente fazer justamente essa conexão entre a parte teórica e a dimensão prática do direito. E nós chegamos a alguns resultados, sendo que o primeiro deles, a definição, o conceito de ativismo judicial. Ativismo judicial é a ingerência indevida do judiciário na esfera de competência dos demais poderes. E, então, a gente trabalhando com esse conceito a partir de toda a pesquisa bibliográfica que a gente fez, nós chegamos já a uma conclusão que pode ajudar a nortear o debate jurídico, no sentido de que ativismo judicial, para que a gente seja rigoroso cientificamente, não pode ser algo que é bom ou mal indiferentemente. A gente precisa de trazer uma valoração para esse conceito, para a gente, então, estipular sobre o que nós estamos falando. Se o conceito é uma ingerência indevida, uma atuação excessiva do judiciário, se é indevido, não é positivo.
Cada um dos poderes tem a sua margem de competência e deve atuar nela. Sem dúvida, o judiciário ele tem competência subsidiária no caso de omissão dos outros poderes. E existe o sistema de freios e contrapesos, pelo qual os poderes se controlam reciprocamente. Mas esse sistema, ele não anula, pelo contrário, ele requer a competência designada para cada poder. E, então, com base em todo o levantamento que a gente fez, bibliográfico, nós chegamos a esse conceito e, com base nesse conceito, nós, então, verificamos qual a situação do judiciário brasileiro comparativamente com os outros países. A partir, então, dessa fala, professora Cláudia, gostaria de perguntar quais critérios você reconhece na doutrina para a distinção entre ativismo judicial e a atuação judicial de controle, né? Ou seja, o ativismo seria, consoante a sua colocação, o excesso na ação judicial, né? Que se distinguiria, então, da atuação judicial devida, né? Ou seja, da atuação em que o juiz estaria exercendo as suas competências de controle dentro do sistema de freios e contrapesos, né? E conhecendo o pensamento do professor Robert Alex, pela busca da racionalidade, né? Mitigação do decisionismo, do subjetivismo, o pilar, né, para essa racionalidade estaria sendo, né, os pilares estariam sendo os critérios. Então, gostaria de indagar quais critérios você reconhece na doutrina para a distinção entre ativismo judicial e a atuação judicial de controle. Certo, exatamente. Para que a gente chegue a um conceito preciso e científico, é imprescindível ter critério, parâmetro, não é? Parâmetro objetivo, para que a gente fuja de subjetividades. Então, a análise que a gente fez na jurisprudência para verificação de ativismo ou não nos países, nos tribunais que a gente estudou, a análise foi de cunho argumentativo. Se pode buscar verificar a atuação do judiciário, claro, sobre diferentes prismas, mas nós precisamos de escolher um parâmetro para conseguir aprofundar nele. E a nossa escolha, então, foi a partir da análise da fundamentação das decisões. Por quê? O ato por excelência do judiciário é a decisão judicial. E a decisão judicial, então, é que é o principal, ou sem dúvida, um dos principais parâmetros para a gente aferir, para a gente valorar se a atuação do judiciário está sendo devida ou excessiva, ou até omissiva, né? E para que se faça uma análise da argumentação, uma análise discursiva da fundamentação de uma decisão judicial, nada mais óbvio de se buscar do que o estudo da teoria do discurso, que foi desenvolvida em grande parte por Jürgen Habermas e apropriada por Alex, que trouxe as contribuições da teoria do discurso para o direito no livro Teoria da Argumentação Jurídica, né, que foi a tese dele de doutorado. Com base, então, no pensamento de Habermas e Alex, a gente fez uma padronização dos tipos de argumentos que compõem os diferentes discursos. Nós temos o discurso empírico, que é aquele que diz respeito à realidade concreta, e o discurso prático, que é o mais relevante para nós, que é o discurso normativo, que regula o agir humano. O discurso jurídico é um caso especial do discurso prático geral, porque o discurso prático pode ser um discurso moral, um discurso religioso. Todos esses discursos, eles estipulam normas para o agir humano. A norma com a qual nós trabalhamos, em primeiro lugar, é a norma jurídica, que é um argumento institucional do discurso jurídico. Nós, então, buscamos
analisar realmente a estrutura do discurso, da fundamentação das decisões, com parâmetro no pensamento alexiano e habermasiano, e com base, então, em um quadro que nós elaboramos com todos esses tipos de argumentos discriminados, nós analisamos a fundamentação de diversas decisões. Só nos tribunais de justiça foram quase 500 decisões. E decisões, nós fizemos um recorte temporal de 2004 a 2017 para analisar a jurisprudência constitucional dos países que eu citei, e trouxemos cada decisão, analisamos cada decisão dentro desse quadro comparativo de argumentos, para que a gente, então, chegasse a uma conclusão, se o tipo de argumento utilizado pelo judiciário, ele é o tipo devido, de realmente utilização devida pelo judiciário. O discurso, por excelência, do Poder Judiciário é o discurso jurídico, que é composto por tipos específicos de argumento, que são argumentos institucionais, aqueles argumentos que se baseiam em dispositivos normativos, em precedentes e na doutrina. Esses são os argumentos pertinentes, específicos do discurso jurídico. Mas o discurso jurídico é fundado no discurso prático, o que significa que a base do discurso jurídico está lá no discurso prático geral, o que faz com que o discurso jurídico seja aberto também ao discurso prático geral, a argumentos que compõem o discurso prático geral. Quais são esses argumentos? Argumentos morais, argumentos éticos, argumentos pragmáticos e argumentos empíricos. E nós trabalhamos com a estrutura de que o ativismo judicial, ele não é aferido segundo uma lógica binária, mas ele é mensurável em graus. E para que a gente delimite qual é o grau de ativismo, se ativismo num grau leve, moderado ou grave, isso vai variar de acordo com o tipo de argumento utilizado na decisão judicial e em que parte da decisão aquele argumento é utilizado. Se na ratio decidente, se nas chamadas rationals, que são as razões que fundamentam a ratio decidente, ou nos obter dicta. Com base, então, nessa análise panorâmica que eu falei agora, nós chegamos à conclusão de que o judiciário brasileiro, comparativamente aos países que nós estudamos, ele pode, sim, ser classificado como ativista, mas ativista num grau leve ou, no máximo, moderado. Ele não pode ser classificado como um poder ativista em grau grave por causa da alta, elevada utilização dos argumentos devidos, que são os argumentos que compõem o discurso jurídico, as leis, os precedentes e a doutrina, que estão presentes, leis e precedentes, presentes em 100% das decisões, por exemplo, do STF, que nós analisamos. E é bem interessante, né, professora Cláudia, a gente perceber que, à medida que nós temos uma Constituição prolixa, né, e que institui um estado de bem-estar social, ela abarca praticamente normas que dizem respeito a todos os segmentos da sociedade. Então, isso faz com que o judiciário tenha mais parâmetros jurídicos para atuar, né? Então, nós temos assistido no pós-Constituição de 88 a esse protagonismo judicial, né, muito em função da expansão da normatividade constitucional, né, também esse fenômeno jurídico de maior reconhecimento da juridicidade das normas constitucionais, mas também da própria expansão do conteúdo normativo da Constituição.
né? E isso faz com que o judiciário tenha mais espaço jurídico para atuar, né? Não que ele não exceda como em alguns momentos o faz, né? Mas muitas das suas decisões são, de fato, né, motivadas pelas normas constitucionais que exigem, né, ou impõem uma ação estatal para a sua efetivação. Justamente, e por isso é importante a gente distinguir judicialização de ativismo judicial, porque a judicialização de qualquer tema, ela, para que a gente tenha, então, um tratamento rigoroso dos termos, ela é a abordagem judicial daquele tema, mas abordagem judicial fundada em parâmetros normativos. É o poder judiciário, por exemplo, discutindo temas após a Constituição de 88, temas que antes eram tratados basicamente de forma exclusiva pelos poderes eleitos, pelos poderes políticos, mas que a Constituição trouxe para a nossa dimensão jurídica em sentido estrito, na medida em que positivou esses temas e, dessa forma, trouxe para a competência do judiciário também a decisão a respeito daquelas matérias. Se a temática abordada pelo judiciário está tratada não só em lei, mas na nossa Constituição, que é a nossa norma máxima, não há que se falar em ativismo judicial ou em atuação excessiva, em ingerência indevida, mas sim em cumprimento do dever do Poder Judiciário, que é exercer a jurisdição, que é, então, dizer o direito. Ele está dizendo o direito com base na nossa fonte primeira pela lei, a competência decisória do judiciário, sem dúvida nenhuma. E entre essas questões, né, que vieram à tona na judicialização estão os direitos sociais, né? E como que você percebe, então, professora Cláudia, a questão da judicialização dos direitos sociais? Os direitos sociais, eles passaram a assumir uma posição marcada no direito brasileiro a partir da Constituição de 88, né, que elencou o rol de direitos sociais, o que não acontecia, o que não existia em constituições anteriores. A gente nota na análise da jurisprudência brasileira uma clara transição progressiva no enfoque dado aos direitos fundamentais sociais. Logo após a promulgação da Constituição de 88 e ao longo da década de 90 do século passado, a postura do judiciário era a de considerar os direitos fundamentais sociais, embora direitos fundamentais, simplesmente conteúdo de normas programáticas, normas de natureza programática. E norma programática não gera direito subjetivo, não gera, então, direito exigível judicialmente. Com isso, as tentativas que aconteceram na década de 90 de se pleitear judicialmente um direito social, elas foram negadas. Esse pedido foi negado justamente pelo caráter programático atribuído a esses direitos. E, a partir do ano 2000, na década, né, então, de 2000 a 2010, no Brasil e em outros países também, em diversos países ocidentais, os direitos fundamentais sociais passaram a ser considerados efetivos direitos subjetivos. E se são direitos subjetivos, são sim exigíveis judicialmente. E com isso surgiu o fenômeno denominado judicialização da saúde. E, na verdade, não só da saúde, mas vários direitos fundamentais sociais passaram a ser pleiteados, como o direito à educação, por exemplo, né? E a minha visão é a de que, sem dúvida nenhuma, se nós designamos os direitos fundamentais sociais como direitos,
fundamentais, nós estamos falando de direitos subjetivos de classe máxima, de hierarquia axiológica maior que nós temos no nosso sistema. E, com isso, são, sim, direitos pleiteáveis judicialmente e que o judiciário tem competência, sim, para determinar o cumprimento no caso de omissão indevida do executivo. Aí ele está exercendo a sua competência subsidiária. Quem tem competência originária, sem dúvida, é o executivo e também o legislativo, para decidirem sobre políticas públicas. Mas no caso de omissão, no cumprimento dos direitos mais importantes, os direitos primeiros que o cidadão tem, o judiciário ele tem não só competência, mas ele tem o dever, sim, de atuar no sentido da efetivação daquilo que a nossa norma máxima, a nossa Constituição, declara como direito fundamental. E o direito à saúde é exatamente um dos mais emblemáticos, né, nesse contexto de judicialização dos direitos sociais, e é o tema central da nossa conversa de hoje. Então, a partir disso, professora Cláudia, queria provocá-la, né, para colocar a seguinte parametrização. Sendo que os direitos sociais são considerados, então, direitos subjetivos e, portanto, judiciáveis, quais seriam as possibilidades e os limites da atuação judicial para essa concretização, né, para a concretização desses direitos? Então, nós sabemos que os direitos sociais são previstos através de normas-princípio, que são mandamentos de otimização, né? E, dessa forma, eles vão encontrar limites para a sua concretude, especialmente na reserva do possível. Então, a partir desse reconhecimento, né, da finitude dos recursos disponíveis para a efetivação desses direitos, quais que seriam os liames possíveis para a gente demarcar a legitimidade de uma atuação judicial e identificar eventual extrapolamento nessa decisão judicial que efetiva um direito social, especialmente o direito à saúde? Sim. É fundamental a gente considerar que a natureza jurídica do direito à saúde é de princípio, é um direito estipulado em um princípio jurídico. E princípio é um tipo de norma jurídica. Toda norma jurídica é vinculante. Então, o direito à saúde, sendo um direito fundamental social, ele não é estipulado em uma norma programática, mas em uma norma princípio. Se é princípio, é vinculante, mas a gente sabe que é vinculante com uma ordem de otimização, não é o princípio, diferentemente da regra, ele não é aplicado de forma binária, tudo ou nada, mas de forma gradativa, na máxima medida possível. Então, o primeiro parâmetro é esse, de que os direitos fundamentais, que são disciplinados em normas principiológicas, devem ser cumpridos na maior medida possível. E qual que é essa medida possível? O que determina essa medida possível? Em primeiro lugar, as condições fáticas daquela realidade da qual nós estamos tratando, e das condições jurídicas daquele caso concreto, então, de quais princípios estão em colisão naquela situação específica. Isso já nos remete à situação de que, para que a gente analise se a atuação do judiciário está sendo excessiva ou devida, a análise ela se dá relativamente nos casos concretos. Não é possível nós falarmos em abstrato de uma atuação ativista ou não. Nós precisamos analisar, então, as situações empíricas para ver, naquelas situações, o judiciário, ele atuou ou não dentro da sua margem de competência, não é? Então, a análise das condições fáticas e jurídicas do caso concreto de cada ação judicial
Esses são parâmetros. E também, outro parâmetro, o principal, o maior princípio colidente aos direitos fundamentais sociais é justamente o princípio da reserva do possível, não é? E esse princípio, ele tem ele é fundado em duas grandes bases: na exigência de razoabilidade do pedido feito pelo indivíduo ao Estado e na exigência de não afetação do equilíbrio orçamentário do Estado a partir do cumprimento daquele pedido. Então, para que se analise se o pedido do indivíduo é devido, se ele é factível de ser, então, efetivado naquele país, naquele momento histórico, é preciso que se veja, então, que se analise justamente esses fatores que eu acabei de colocar. Se esse pedido é razoável, e o que é um pedido razoável? É a análise da razoabilidade do pedido, ela vai depender da avaliação do caráter devido ou não de se exigir o cumprimento daquela demanda à sociedade, exigir que a sociedade arque com o ônus do cumprimento daquela demanda. Isso é razoável ou não? Isso é devido ou não? Só podemos responder no caso concreto. E o atendimento daquele pedido, ele gerará a afetação do equilíbrio do orçamento público? Isso a gente pode aferir como? O judiciário deve aferir como? A partir da exigência de comprovação, de provas do Estado que fundamentem a sua alegação de inexistência de recursos públicos para satisfazer aquela demanda. Então, os direitos fundamentais, eles, pela sua posição máxima no nosso ordenamento jurídico, eles são prioritários, ou devem ser prioritários, no orçamento público, né? Então, eles devem ser despesas prioritárias. Mas, claro, para que haja despesa, para que a despesa seja cumprida, é necessária receita. E a receita no orçamento público, ela advém especialmente de tributos. Com isso, nós vemos assim a conexão de diferentes âmbitos do direito. Aqui, então, já estamos entrando no direito tributário. Como é que nós, então, podemos aumentar a receita do Estado para um maior cumprimento de direitos fundamentais? Por exemplo, a partir do imposto de renda, estipular um caráter progressivo na alíquota do imposto de renda brasileiro, que não é progressivo. Rever outra medida, rever isenções fiscais, rever renúncias fiscais. Tudo isso são fontes de renda do Estado que devem ser avaliadas para que a receita pública seja a maior possível e que ela seja, então, que as despesas públicas que elas sigam parâmetros, e os parâmetros são uma ordem de prioridade daquilo que deve ser satisfeito, estando os direitos fundamentais no topo. Esses são critérios, são parâmetros, mas, claro, só podemos chegar a uma conclusão no caso concreto. Só que, para análise do caso concreto, nós precisamos justamente desses parâmetros, e os parâmetros são abstratos. Daí a gente tem a junção, mais uma vez, da abstração com a concretude na análise da situação empírica. E da sua fala em relação à necessidade de priorização, né, dos gastos públicos, a gente lembra do conceito inerente à teoria do professor Robert Alex de núcleo essencial do direito fundamental, né, sendo uma tarefa entregue aos pesquisadores, delimitar o conteúdo jurídico dos direitos fundamentais sociais. Né? A gente chamou para si essa tarefa em relação ao direito à saúde,
propondo uma definição, né, para o núcleo essencial desse direito, como as prestações que nós né, cunhamos como de primeira necessidade. Essas prestações de primeira necessidade, prestações de saúde de primeira necessidade, seriam aquelas vinculadas à vida num padrão mínimo de dignidade, né? Então, dentro da escala triádica do professor Alex, né, nós podemos encontrar também uma dignidade num grau mínimo, num grau mediano e num grau, né, vamos dizer, mais intenso de efetivação. E estaria sendo exigível do Estado a efetivação de prestações de saúde que sejam necessárias para preservar a vida humana, e não apenas no seu sentido biológico, mas também no seu sentido existencial, né? E como o cobertor é curto, como não dá para promover a dignidade em toda, né, a sua dimensão, a gente propõe que, ao menos, as prestações necessárias à preservação de uma dignidade mínima, né, em relação à saúde sejam efetivadas. E a gente teve o direito à saúde em evidência nesses últimos 2 anos, em virtude da pandemia de Covid-19, e muitas das questões que a gente colocava em abstrato, né, em relação ao direito à saúde, muitas vezes achando até que não poderíamos chegar na situação de fato, precisar implementar essas reflexões, né, vieram à tona. Nós assistimos praticamente todo o mundo, né, priorizando o direito à vida, em detrimento de outros direitos, como até mesmo direito de trabalho, de livre iniciativa, o direito de ir e vir, né? E o direito à vida sendo reconhecido como deve sê-lo, com uma primazia não apenas axiológica, mas também racional, né? No início das minhas pesquisas sobre o direito à saúde, eu tinha bastante receio de cair, né, para um campo de subjetivismo em relação à valoração à vida, e a própria teoria do professor Alex me viabilizou um acalento, né, em relação a esse receio, porque a gente conseguiu perceber racionalmente que a vida é necessária para a fruição de todos os demais direitos, né? Então, não estaria sendo lógico, né, se exigir qualquer outro direito, não havendo pressuposto da vida humana para a fruição dos mesmos, né? E como a nossa Constituição garante a vida não apenas biológica, mas a vida digna, né? Nós consideramos que a vida precisa ser garantida pelo Estado num padrão mínimo de dignidade, né? Então, essas prestações estariam dentro do conteúdo essencial, né, também chamado pela doutrina de conteúdo mínimo, né, o núcleo duro do direito fundamental. E, em relação à saúde, nós podemos, então, reconhecer aquelas prestações necessárias para a preservação da vida, e muitas delas podem não ser imprescindíveis para a sobrevida, mas o são para a vida minimamente digna, né? Como, por exemplo, fornecimento de próteses e órteses, né, em relação aos membros inferiores, aos membros superiores, né, que são membros necessários para a locomoção, para a integração do indivíduo em sociedade, né? Também as prestações inerentes, né, aos órgãos sensoriais. Então, por exemplo, aparelhos auditivos, né, fornecimento de aparelhos que possam resguardar, né, a audição, cirurgias oftalmológicas que possam preservar a visão, e também, né, em relação aos outros sentidos, nós tivemos aí a pandemia expondo a risco, por exemplo, o olfato, o paladar, né, foi uma sequela séria em alguns casos, a afetação do paladar e do olfato em definitivo, isso compromete a alimentação, né, e eu tive uma familiar próxima que foi acometida dessa sequela e que, por exemplo, né, perdeu o gosto pela alimentação, né? Isso compromete a sua própria nutrição, porque a gente não se alimenta, né, tão somente pela ingestão do alimento, também tem toda a questão do prazer envolvida, da sociabilidade, né, que hoje é discutido na nutrição com o conceito de comensabilidade.
Mas, enfim, então nós temos essas prestações, né, reconhecidas como de primeira necessidade, precisando integrar as políticas públicas de saúde. Se não o forem, essa omissão do Estado será indevida, né? Então, a correção do judiciário em relação a essa omissão será devida. Né? Isso não estaria caracterizando, então, o ativismo. Exatamente. E essa noção de núcleo essencial do direito fundamental é intimamente ligada a uma concepção que também nós percebemos nas pesquisas que é tratado de forma muito indiscriminada e nós buscamos identificar também um conceito para essa ideia, que é a do direito ao mínimo existencial. O conceito do que é esse direito, o que é o mínimo existencial, não é? Porque nós precisamos de delimitar sobre o que nós estamos falando. E se é mínimo existencial, ele, cientificamente, ele é composto pelo núcleo essencial de direitos fundamentais sociais considerados indispensáveis para um nível elementar de dignidade humana. Então, a gente vê no conceito de direito ao mínimo existencial a junção da noção de núcleo essencial, de direitos fundamentais sociais, que são indispensáveis à sobrevivência humana, mas não só a sobrevivência humana física, como de um animal, mas de um ser humano, a dimensão humana do ser humano, a sua formação, a formação da sua personalidade, para ela é imprescindível o direito à educação. Por isso, também o direito à educação, o núcleo essencial do direito à educação, integra o mínimo existencial, assim como as demandas de primeira necessidade do direito à saúde, integram o núcleo essencial que compõe o mínimo existencial. E o mínimo existencial, ele vai variar justamente de acordo com as condições socioeconômicas de cada país, em cada momento histórico. Isso faz com que o que é considerado mínimo existencial na Alemanha seja diverso daquilo que é considerado aqui no Brasil, e o que se considera mínimo existencial no Brasil é diverso daquilo que se considera como mínimo existencial na Namíbia. Não dá para a gente falar de forma abstrata e indiscriminada sobre o que é o mínimo existencial. O mínimo existencial ele depende, então, da capacidade financeira, econômica do Estado. E, no momento de emergência, como é o caso da Covid, isso traz singularidade para a análise, então, das despesas devidas pelo Estado de acordo com a sua capacidade econômica. As prioridades serão diferentes justamente porque a condição fática é diversa. A gente está vivendo um momento emergencial. E, com isso, entram em colisão princípios diferentes. E a solução também é diversa. O caso concreto é específico, é caracterizado pelas condições singulares do momento emergencial, não é? E nós, então, estamos vivendo, né? Ainda estamos aí nesse momento de pandemia, ainda bem melhorando, superando as dificuldades incríveis que nós tivemos no mundo, e essas dificuldades variaram de acordo com o país, especialmente de acordo com a conduta do seu governo em relação à pandemia, em relação à prioridade ao direito à vida e à saúde que cada governo deu para o seu povo, né? Isso aí. E por mais que a gente se esforce, né, pela definição doutrinária do núcleo essencial do direito à saúde, os desafios persistem. E na semana passada nós tivemos um debate, né, vindo à tona novamente no STF acerca da, vamos dizer, existência ou não do direito subjetivo a prestações de saúde não integrantes dos protocolos do SUS, né, mas que venham a ser demandados em juízo
pelos cidadãos, né? E nós tivemos recentemente, então, a confirmação do que vinha sendo a jurisprudência do STF até então, né? No sentido de que o cidadão pode, sim, ir a juízo e requerer prestações que não contemplem a lista de dispensação, né, obrigatória pelo SUS, mantendo aqueles parâmetros antes fixados, né, também pelas cortes superiores, no sentido de que estaria sendo necessária a comprovação da hipossuficiência do demandante, de que o tratamento demandado é eficaz, né? Essa eficácia podendo ser confirmada não apenas pela Anvisa, mas por outras agências de saúde de renome internacional, e havendo também, né, a comprovação de que aquele tratamento, né, ou medicamento demandado vai ser universalizável, ou seja, de que ele pode integrar as políticas públicas, né, em virtude do princípio da igualdade. Não bastaria a gente ter a possibilidade de concreção naquela ação judicial para aquele cidadão, uma vez que vige o princípio da universalidade. Então, é preciso que haja a possibilidade, dentro da reserva do possível, de que aquela prestação seja, né, incluída nas políticas públicas de saúde à luz da reserva do possível. Porém, né, se tratar de uma prestação inerente ao núcleo essencial, ou seja, como nos lembrou o professor Sérgio, né, dentro do conceito de direito à vida bios e à vida zoo, né, a gente estaria tendo a necessidade de que a prestação fosse incluída nas políticas públicas. E conversando com a professora Luciana Raso também, previamente, né, professora, a gente lembrou como que, se a prestação for incluída nas políticas públicas, o custo cai. Então, ainda que seja universalizado, seja dispensado a um número maior de pessoas, o que as pesquisas empíricas nos mostraram é que o poder público ainda gasta menos se incluir na dispensação ordinária do que se aguardar a judicialização, né? Isso, claro, porque a inclusão nas políticas públicas permite o planejamento, as licitações, né, todo o controle para o gasto do dinheiro público. E também, fazendo menção à colocação da professora Elizabeth, professora de Direito Tributário da UFJF, né, professora, nós temos, sim, a possibilidade de otimizar as verbas públicas com o acirramento do controle sobre essas despesas. O INDA faz um trabalho espetacular, né, em relação à probidade administrativa, então é uma contribuição para toda a sociedade muito relevante, e também, né, organizando o sistema tributário de uma forma mais justa. Em comparação com outros sistemas, o brasileiro costuma falar que a carga tributária, né, no país é muito alta, mas em comparação com outros estados sociais, a nossa carga tributária não é tão alta assim, né? Na verdade, acho que o que incomoda o brasileiro é justamente o ralo da corrupção, né? É ver o dinheiro público sendo mal aplicado e, portanto, né, não honrando propriamente os direitos sociais a que deveriam servir. Então, nós temos, né, muitas vezes, a própria, vamos dizer, a nebulosidade da reserva do possível, o que realmente não seria possível, né, se não houvesse o desperdício dos recursos públicos, né, através das práticas ilícitas ou através mesmo, né, de uma tributação, da desoneração indevida, né, de renúncias fiscais indevidas, muitas vezes, né, à guisa aí da desigualdade, prestigiando já as classes mais abastadas, em detrimento daqueles que estariam sendo, de fato, os carecedores da ação estatal. Então, temos, né, todas essas reflexões se interligando, né, dentro de todo o direito público para viabilizar propriamente a efetividade do direito à saúde e dos demais direitos sociais. Bom, professora Luciana Raso, eu estou vendo pela hora, né, que nós nos aproximamos do nosso timing, então gostaria de oferecer, né, essa
fala para a professora Cláudia para ela fazer as suas finalizações, as suas reflexões, né, de encerramento e, se desejar, né, abordar algumas das questões que os participantes colocaram no chat. Bom, na verdade, eu nem consegui ler o chat, mas me baseando aqui na nossa discussão, eu só complementaria afirmando que a escassez dos recursos públicos, isso não é uma presunção jurídica, isso deve ser comprovado. E pelo que nós verificamos das pesquisas empíricas que nós fizemos, o Estado, e quando eu falo Estado, é qualquer uma dos níveis, né, municipal, estadual ou federal, o Estado simplesmente alega a reserva do possível para o não cumprimento daquele direito que está sendo demandado. Não basta alegar um princípio, você tem que provar a sua alegação. E a prova, ela é feita justamente a partir da juntada das despesas efetivamente realizadas de acordo com o orçamento planejado. E o orçamento, ele deve obedecer a uma ordem de prioridade, sendo que os direitos fundamentais, eles estão no topo dessa prioridade, não é? Agora, como é que a gente vai ter um país que prioriza direitos fundamentais no seu orçamento? Como é que a gente consegue essa finalidade, consegue alcançar esse resultado? Aí a gente está diante de uma questão de democracia efetiva, de consolidação do nosso regime democrático. Não cabe ao judiciário implementar direitos fundamentais de forma indiscriminada. Isso, quem tem que fazer essa implementação em primeiro lugar é o Poder Executivo, a partir da legislação orçamentária, então do Poder Legislativo, e cabe a nós, enquanto população, exigirmos essa prioridade de gastos para direitos fundamentais. Em primeiro lugar, nós fazemos isso a partir do nosso direito ao voto, exercendo bem esse direito ao voto. E, no mais, a partir também de demonstrações públicas, de manifestações públicas. É assim que funciona o regime democrático. É assim que a população expressa as suas necessidades e seus interesses, não é? E, com isso, a gente tem a garantia da legitimidade dos poderes eleitos e também do poder judiciário. A legitimidade do judiciário, ela se dá justamente na sua fundamentação, na fundamentação dos seus atos, na fundamentação das suas decisões. E no sistema de contrapesos, o judiciário fazendo, então, de forma secundária, o ajuste nas omissões ou talvez excessos que os outros poderes estejam praticando. Dessa forma, nós garantimos legitimidade e atuação devida dos poderes. Eu traria essa colocação ao final e, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão relevante na nossa realidade, né, que são os direitos fundamentais sociais, especialmente o direito à saúde, e nesse momento de uma pandemia. Não tem como ser mais relevante o tema. Muito obrigada, professora Cláudia, né? As suas reflexões, suas pesquisas iluminaram muito essas questões, né, tão desafiadoras, e eu gostaria, né, também, à guisa de fechamento, colocar mais uma pulga atrás da orelha, né, porque se fosse fácil, a gente não estaria sendo brindado com a presença de todos vocês, né, nessa noite, instigando, né, as reflexões no sentido de que o direito à vida desafia o próprio princípio do planejamento orçamentário, né? Então, a gente ousou colocar, né, essa afirmação no sentido de que o direito à vida ele teria preponderância até mesmo sobre o equilíbrio orçamentário, e a gente acabou vendo, né, na pandemia, o mundo inteiro, né, efetivando isso à medida que os países ao terem a prerrogativa de emissão de moedas, o faziam para viabilizar, né, um incremento nos seus orçamentos e, assim, viabilizar o atendimento às demandas da pandemia,
quando a vida humana ficou exposta a risco. Então, para a gente visualizar, né, como que, de fato, a vida desafia o próprio equilíbrio orçamentário, desafia quando ela fica, né, exposta a risco iminente, né, de perecimento, ela desafia o próprio orçamento público. Então, com isso, né, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, sobretudo a professora Luciana Raso, enquanto presidente do IMDA, que nos oportunizou esse espaço tão importante para a gente trazer as nossas reflexões sobre esses direitos, né, tão essenciais. Muito obrigada, professora Luciana Raso, obrigada também aos demais amigos que presenciaram, prestigiaram essa live, né, Patrícia, Vivelin, Gabriel, e todos os demais que estão aqui conosco. Muito obrigada, professora Luciana Raso, mais uma vez por essa oportunidade. Professora Luciana e professora Cláudia, é o INDA que agradece, né, esse debate tão enriquecedor que vocês duas trouxeram aqui hoje para nós. Tenho certeza que todos os participantes, né, vejo que vários professores aqui, né, compareceram, né, a sua conterrânea, Daniela Mello, que é a nossa diretora também do Instituto Mineiro de Direito Administrativo, e eu queria só lembrar uma fala aí que vocês, né, colocaram muito bem, que vocês perpassaram, né, por questões filosóficas, né, até mesmo pela graduação aí, pela pós-graduação da Cláudia Toledo, e sua também, Luciana, trazendo as pesquisas, né? Isso foi muito importante, tanto uma contra a outra, são duas pesquisadoras, porque esse assunto é um assunto que é da mais alta relevância, e é como eu estava falando com vocês duas antes, né, nós começarmos a live, eu tive a oportunidade, da semana passada, estar no congresso do CONSAD, e lá a ministra Carmen Lúcia, apesar de não ser, vamos dizer assim, o tema central da fala dela, a judicialização da saúde, ela perpassou na sua fala, quando falava do princípio da igualdade e do princípio dessa universalização dos direitos sociais, ela tocou nesse tema da judicialização da saúde, para a gente poder ver como que esse tema é caro para todos nós, porque saúde é tudo, né? Vocês colocaram muito bem, e colocaram muito mais nesse contexto que estamos vivendo hoje. É um contexto que estamos saindo da pandemia, se Deus quiser, se Deus assim permitir, mas que pegou todos nós e foram reflexões que todos nós tivemos que fazer essa reflexão. Então, se o direito social está lá na Constituição, como vocês colocaram muito bem, é um direito positivado, e perpassaram pelo princípio da dignidade da pessoa humana, que tem um conteúdo filosófico também muito grande aí, né? E passaram por quê? Para as diferenças dos países, muito bem colocado, né? Nós temos que ver cada perspectiva e temos que ver o nosso direito positivo. O nosso direito positivo está na Constituição. Como diz a professora Carmen Lúcia, eu vou chamá-la de professora, ela é ministra, mas também professora, ela falou, se está na Constituição, se está positivado na Constituição, nós temos que dar direito a todos, né? E aí eu queria agradecer mais uma vez tanto a professora Luciana quanto a professora Cláudia pela presença. Mais uma vez, eu agradeço a todos os professores que tiveram aqui, né? Amigos aí da Cláudia e da professora Luciana, e também da nossa querida Daniela Mello, conterrânea aí da professora Luciana Milquiades. E, enfim, agradecer a todos e dizer que o INDA está muito satisfeito com esse projeto, no sentido que a gente está levando, né, para todos esse conhecimento, e tenho certeza que aqueles que nos assistiram essa noite sairão daqui muito mais enriquecidos com essas questões trazidas aqui à tona pelas duas professoras pesquisadoras. São duas professoras que têm total competência para poder discorrer sobre esse assunto tão caro para todos nós, né? Tanto da área do próprio direito administrativo, como da área do direito tributário, seja do direito da filosofia, do direito, enfim, né, todas as áreas. Então, meu muito obrigada, e queria dizer também para os participantes que estão perguntando aqui no chat, que vocês terão um certificado, é só entrar nas nossas redes sociais, nós temos aí, né, foi colocado o nosso e-mail, o certificado será encaminhado a todos vocês, é o INDA MG, né? É isso, Soraya? Ainda
E também vocês podem nos seguir nas nossas redes, né? No Instagram, IndaMG. E essa live, como todas as outras, né, estão disponíveis para todos aí, quando quiserem rever e verificar, né, todo o conteúdo que o INDA tem produzido. Meu muito obrigada a todos. Mais uma vez, Cláudia e Luciana, de forma especial. Meu muito obrigada, de coração, por terem participado dessa live hoje à noite. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada a você, professora, e ao INDA, a todos os amigos. Ótima noite.